E a dependência emocional é exatamente, é como se a gente se desse para o outro decidir sobre o que a gente é, o que a gente quer, o que a gente faz, o que a gente pode fazer e até que ponto a gente pode ser amado e amar. E isso é muito complicado, é muito sério, muito importante, porque se trata da sua vida. Então pensa um pouco, se a pessoa coloca pouquinha comida menos, que tal a gente fazer assim, gente, se você precisou que alguém colocasse para você, se alguém te serviu em algum momento da sua vida, que tal você olhar para isso e dizer, gente, tô com fome, mas ela colocou tão pouco, entendeu? Ele colocou tão pouco, mas quer saber? É pouco mesmo que eu preciso comer, entendeu? Olha pelo lado positivo, porque quando o outro faz, você pede para o outro te servir, você tem que entender que o outro faz o melhor que ele pode. E por mais que a gente não enxergue isso, porque a gente está numa relação, e quando a gente tem dependência emocional, geralmente a gente não enxerga, porque a gente é a vítima, e é mesmo, gente, a gente é vítima, a gente não enxerga. Então o que acontece? A tendência que a gente tem é reclamar. A tendência que a gente tem é ficar insatisfeito. E aí a gente causa uma situação ruim, né? A gente acaba causando uma situação sempre assim desgastante, muito desgastante, porque ser dependente emocional é muito desgastante. Lidar com uma pessoa com dependência emocional é outra situação extremamente desgastante. Extremamente desgastante. Porque é difícil adivinhar, né? Como a pessoa vai estar bem. E é difícil. Você não sabe nem o que te satisfaz completamente, quanto mais o outro dar conta disso. Se o outro coloca muito comida, por exemplo, você pediu para te servir, o outro vai e coloca muito comida, você fala, gente, que isso? É muito pra mim. É muito, né? Mas aí você fica feliz e diz, olha, gente, é demais, isso aqui tá transbordando. Então vamos fazer o seguinte, vai ter que comer junto comigo, hein? Leva na brincadeira, né? Fala, eu tenho aprendido na vida a ser mais leve, a gente precisa se reorganizar, se refazer. Não é à toa que às vezes a gente passa por períodos de escassez, gente, em todo o sentido da nossa vida. Porque é na escassez que a gente aprende, na dificuldade a gente aprende também. Se a gente está na zona de conforto, a gente não cresce, a gente não amadurece. Então todo mundo aqui passou por relacionamentos e passa por situações onde, e muitas vezes, está tendo alguma possibilidade ali de estar tendo um comportamento mais de dependente ou não. Então é importante observar isso, é importante saber se você está tendo uma ação, né, uma fase de dependente emocional, ou se você é um dependente emocional. E também se você conhece alguém que seja dependente emocional, que você possa entender aí como que funciona, né? Então, parar de mendigar o amor, eu acho que é uma coisa muito importante. Deixar essa nossa carência na mão de alguém é muito complicado. É muito complicado. Difícil para a gente dar conta dessa carência, quanto mais colocar para alguém. Nós somos um prato a construir. E apesar de todas as nossas imperfeições, né, a primeiro passo, né, a gente vai entender daqui a pouco que a gente precisa assumir. Que dificilmente o dependente emocional, ele assume que ele é dependente. Na maioria das vezes ele tem dificuldade de perceber isso, ele fica só na dor, no sofrimento, que ele se apega ao que não foi feito, ao que ele não recebeu, ao que o outro não deu. E todos os lados têm vários lados, né? E é difícil às vezes. Então é muito importante que você possa observar a sua história e perceber o quanto, né? O quanto talvez você esteja sendo ou tenha sido um dependente emocional na sua vida e o quanto você faz com que fica nessa história e você não procura mudar. Exatamente isso que a Ana falou, construir novas possibilidades, acreditar que você pode mudar porque pode. A dependência emocional, ela pode ser trabalhada, ela é trabalhada e você pode fazer isso, né, com maestria. Você consegue ter bons resultados e mudar e transformar isso. Agora a primeira coisa que você tem que fazer é ver. Se você não consegue ajudar uma pessoa que está numa dependência emocional, aí você precisa às vezes se afastar, porque ela pode estar te fazendo muito mal, porque a dependência emocional, no nível maior, gente, ela adoece a própria pessoa, porque a pessoa fica com ansiedade, imagina, né? A pessoa fica com ansiedade tremenda, porque o tempo todo ela está se adiantando na frente, a gente vai falar sobre isso agora. Então é parar de se doer, sabe? Parar de se doer e achar parar de achar que as pessoas têm a obrigação
de quê? E a responsabilidade de nos servir. Ninguém tem obrigação de nos servir, ninguém tem obrigação de nos ajudar, ninguém tem obrigação de resolver as coisas pra gente e de fazer nada pela gente. E a gente acaba sendo muito ingrato. A gente acaba sendo pessoas difíceis de se relacionar se a gente continua mantendo nesse lugar, né? Que é um lugar bem infantil, um lugar de umas situações que às vezes está lá atrás, mal resolvida, coisa lá de trás, né? Dificuldade que a gente tem de se sentir realmente seguro, de se sentir competente, de se sentir capaz, de se sentir amado. Situações que aconteceram lá, que a gente vem trazendo, e a gente precisa resolver isso, porque senão a gente impede a possibilidade de a gente ser amado plenamente, da gente amar também. Agora imagine bem, né, da outra pessoa também, além de nos servir, ainda tem que nos ouvir reclamando. E é isso que a gente faz, né? É exatamente isso que a gente faz. E o que a gente precisa entender é que a maioria de nós, né, nós do sexo feminino principalmente, porque a dependência emocional, o histórico, né, de dependência emocional, ela surge mais entre as mulheres. Mas é claro que existem homens, né, não são poucos também, que possuem isso. Nós estamos aí numa mudança cultural e as coisas estão surgindo. Mas geralmente isso a gente vê muito. Então muitas pessoas chegam ao nosso consultório com aquela história assim, né, de que foi abandonada, de que foi deixada, de que o outro isso, o outro aquilo. E a pessoa resiste em aceitar, resiste em respeitar o direito do outro partir, o direito do outro ir. E ela tá ali no consultório querendo de qualquer forma que a gente faça um milagre para ela reatar essa relação, né? Que teve fim, já acabou a história. E aí como nós, como profissionais, vamos reatar algo que já acabou, né? Porque o outro lado, muitas vezes quando é uma relação com uma pessoa com dependência emocional, já está desgastado, já está cansado. Então ela não consegue às vezes perceber e aceitar que existe nela um comportamento um tanto exacerbado, extremo, uma visão assim muito deturpada das coisas, porque há um exagero muito grande na forma que ela necessita muito de amor, ela necessita muito de atenção, ela necessita muito de aprovação. Então quando ela não recebe isso, ela tende a achar, a projetar no outro, e aí sempre a culpa é do outro, e o outro já está com outra vida, já fez a vida, e a pessoa está ali no sofrimento, abraçada com o sofrimento, com a dor, e passa a vida sofrendo, doída e fazendo outras pessoas sofrerem também por conta disso, porque aquilo para ela é real, né? Então, gente, o que acontece? É uma situação muito complicada, né? Muito complicada, porque alguém que se negligencia para cuidar do outro, porque o dependente emocional, ele se ocupa muito de cuidar do outro. Ele não quer só ser cuidado, não. Ele cuida muito do outro, ele é muito preocupado. Ele é tão preocupado que às vezes ele não vive a própria vida, né? Porque ele fica na dependência de agradar as pessoas. Ele tem um determinado prazer em fazer isso. Então a gente tem que começar a observar isso na gente, né? Então o que acontece? Só que ele tem uma atenção doentia para o outro. E ele não consegue muitas vezes nem resolver sua própria vida. Ele fica... É interessante isso, né? Religiosamente a gente pode pensar isso como sendo algo que você faz como se fosse um endeusamento. Lembrei aqui o que eu queria dizer, mais ou menos essa palavra. Você endeusa, isso não é legal, isso não é bom. Deus só temos um, tá lá em cima, né? E a gente não tem que ficar endeusando ninguém, colocando importância, grau de importância para um, grau de importância para outro, ou seja, sem essa pessoa eu não vou viver, eu não vou existir, né? Então isso é que é importante. É ruim sim, Tati, é muito ruim, mas isso pode ser trabalhado, e que bom que está sendo visto isso, porque tudo pode ser trabalhado, tudo pode ser repensado, tudo pode ser reconstruído, como a Ana falou. Então, gente, a pessoa com uma dependência emocional, isso é muito difícil para a pessoa, porque a pessoa tem insônia, a pessoa tem taquicardia, porque ela fica numa ansiedade se o outro não liga, se o outro não responde, e ela fica no controle, né? Então ela tem tensão muscular por causa do outro, e ela vive um amor estressante, uma relação estressante, uma amizade
sabe, sufocante. Ela engaiola o outro e ela se engaiola também. Ela cria uma série de questões na mente que não são questões reais. Às vezes a situação é uma situação real, mas há um exagero na forma de sentir as coisas. Então, isso é preciso ser remodelado, isso é preciso ser revisto, é preciso ser olhado. Então, veja bem, a gente precisa, né, ter relações mais equilibradas, mas geralmente o dependente emocional, ele pensa assim, né? Ah, eu preciso de você porque te amo. E não, eu te amo porque preciso de você. O que vocês acham? Gente, a gente não pode amar o outro porque a gente precisa do outro, entendeu? Agora a gente precisa do outro porque a gente ama. Então é exatamente isso, é uma forma distorcida de amar, muito distorcida. Então eu quero falar com vocês algumas características de uma pessoa com dependência emocional. É um sofrimento, é um desconforto contínuo, né? Ser um dependente, porque ele depende emocionalmente do outro, e isso é muito complexo. Então ele tem um cuidado excessivo com o outro, né? Ele vai antever os problemas que o outro vai passar, ele vai querer dar soluções para o outro. Então antes do outro falar, ele vai trazer a resposta. Quando o outro pensar, ele já realizou, entendeu? E ele fica o tempo todo ligado, controlando, querendo fazer e acontecer. Isso é desgastante. Só que ele faz isso com uma determinada expectativa, porque ele tem necessidade de atenção, ele tem necessidade de afeto, ele tem necessidade de amor de uma forma um pouco mais acentuada, extrema, como a gente falou aqui. E aí o que acontece? Ele fica o quê? Ele entra nesse controle excessivo do outro, aí fica controlando o celular, olhando o tempo todo para ver ali com quem que a pessoa está falando, como está falando, o tempo que está usando, quem é essa pessoa. Gente, um verdadeiro inferno de Dante, imagina. É uma situação muito complicada. É claro que umas pessoas têm mais, outras menos, e nem todos os dependentes emocionais terão todas as características que a gente vai falar aqui. Mas aí você tem que ver, se você tem umas 4, 5 características, é bom repensar, é bom ver, procurar um profissional, procurar saber, conversar com as pessoas que você se relaciona e entender o porquê que as coisas não estão funcionando. Então a pessoa geralmente ela não percebe que ela é um dependente emocional. Ela percebe o quanto que ela sofre, ela vê o quanto ela é vítima, né? Ela se vitimiza o tempo todo, ela é uma coitada. E é mesmo, a gente se sente dessa forma, entende? Então ela acredita que isso é uma forma de amar o outro e que o outro está sendo o quê? Ingrato, né? E não manter essa forma de relação, só que o outro vai ficando exausto. E aí vai se complicando, porque às vezes o outro mente, né? Mente para quê? Para não poder criar uma situação pior. Aí começa a mentir, aí começam as coisas, ela descobre porque ela está o tempo todo ali controlando. Então, gente, é uma busca de amor e proteção, assim, muito simbiótica, né? Muito forte. Porque a pessoa acredita que ela precisa do outro para viver, e para viver bem, para ser feliz, para ser completa, para ter alegria na vida, para ser plena. A vida dela não existe sem o outro. Só que as pessoas não duram para sempre, né? E às vezes as pessoas não aguentam o tranco também. Então a gente precisa entender. Lembra? Eu sempre falo sobre isso. A gente precisa entender que algumas coisas precisam morrer na nossa vida. Outras coisas precisam viver. E a gente vai ter que aprender a dar espaço para as coisas morrerem e aprender a dar espaço para outras coisas entrarem e se realizar. A dependência emocional é a pessoa, né, que está ali como dependente, tem uma codependência, ou seja, ele está vivendo aquele sufoco todo ali, mas ele também não consegue sair dessa relação que não está boa. Claro que existe uma situação relacional aí, existe uma grande questão para isso. E a gente vai aprendendo, a gente vai vivendo, e quando a gente se liberta dessas situações, desses comportamentos, quando a gente percebe que a gente está se excedendo e que esse caminho não foi legal, gente, a vida está aí. E às vezes através da perda, através daquilo que não deu certo, daquilo que foi ruim nas relações, que a gente aprende que a gente não se relaciona de forma saudável, porque ninguém nasce com a cartilha pronta do que é
do que é ser uma relação saudável, do que é fazer, do que é amar as pessoas, de como é se relacionar, né? Então, se você vem de uma relação, de uma família, onde existe muitas dependências emocionais, onde as relações elas não são construídas